em meu coração. Tudo bem, gente. Tudo bem, gente? Então, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa reunião pública. Hoje é um dia especial, porque nós temos uma palestra temática que numa data especial que é o dia relacionado ao dia de finados, né? Mas antes de nós fazermos a nossa prece, vou dar alguns recadinhos aí que são paroquiais aí da nossa... Não é paróquia, né? Mas os recados são paroquiais. Então, lembrando aqui, nós temos aí... Primeiro recado, a gente pede a gentileza, né, de desligar os celulares, por gentileza, né? Quem ainda não o fez. Então, vamos lá, né? Segunda-feira nós temos aí a partir das 20 aí o nosso tratamento espiritual. Tem cadeira aqui, tem aqui, tá? Fica até as 21h30 e o plantão do passe, tá? Então fica o plantão do passe aí também. Quem quiser vir só tomar o passe, pode vir tomar o passe. Terça-feira nós temos o nosso programa da reunião pública. Normalmente são 2 salas. Datas especiais são uma sala só, como hoje. Por exemplo, Natal, nós vamos ter uma no Natal. Observação, gente. Centro Espírita nosso aqui não para no Natal, não para no Ano Novo, certo? Mas, lógico, obviamente que os voluntários assim, eles têm as suas atividades pessoais, mas a instituição ela funciona normalmente, tá? Eu não sei quando que cai o Natal aí no dia 24, se alguém sabe aí. É uma quarta? Então quem tiver em tratamento espiritual, venha que tem tratamento. E vai ter visita especial, né? Certo? Então aí vai ter atividade normal. Inclusive no Ano Novo, né? Uma semana depois, palestra. Na terça, dia 30, 31, tratamento. Normalmente também, tá? Nós não fechamos. Jamais. Tá? Então só para fazer esse parênteses aí. Então, aos sábados, nós temos aí as nossas atividades aí do tratamento espiritual para crianças e jovens, de manhã, tá? Até as 9h30. Lembrando que 8h30 em ponto nós iniciamos, então vamos chegar um pouquinho antes. E nós temos atividades aí, às 9h30 nós temos as atividades de evangelização infantil, mocidade. E no sábado à tarde nós temos os cursos de espiritismo. Gente, nós estamos se aproximando do final do semestre, nós temos uma turma de uns 35, 40 aí, estamos terminando os cursos. Próximo semestre, em fevereiro, vai começar a nova turma do curso Noções Básicas de Doutrina Espírita. Então, se você gosta de vir aqui na palestra, se você gosta do espiritismo, está se interessando, venha participar com a gente no curso. Né? Participe, em fevereiro vai começar, é gratuito. Curso sistematizado para você se aprofundar um pouco mais sobre o espiritismo. É uma oportunidade maravilhosa. E quem que está fazendo o curso aí com a gente aí? Quem que está fazendo aí? Tá gostando, Everton? 0 a 10, dá nota para esse curso aí. 10? E você, Rosane? 10 também? Hã? Fala a verdade, fala a verdade. Fala a verdade. O curso é bem, bem legal, bem legal. Então participem, tá? Pode nos procurar para fazer inscrição, tudo. É gratuito, né? Mas apesar de ser gratuito, é um curso sério. Tem que passar, não é essa esculhambação, não. É um negócio sério mesmo, tem frequência, chamadinha, tudo certinho. Né? Nós seguimos a orientação, tá lá no livro Memórias do Suicida. Alguém já leu o livro Memórias do Suicida? Leram? Lá o Camilo Cândido Botelho, que é o cara que cometeu suicídio, ele foi lá pro Vale dos Suicidas, aquela história toda, ficou um tempão lá, depois foi resgatado pela a Legião dos Servos de Maria. Leiam esse livro, gente, maravilhoso.
E aí, bom, aí ele foi lá para a colônia espiritual, colônia correcional Maria de Nazaré. Correcional. E lá, várias atividades. Dentre as atividades, ele tinha aulas. Tinha aulas lá. Né? Duas observações importantes que eles falam lá no livro espírita, lá. Memórias de um Suicida, Ivone da Amaral Pereira. Primeira observação, tem chamada e tem frequência. Né? Segunda observação, as aulas são teórico-práticas. Não tem essa história de só não ficar na conversa, não. Teórico-prático. Então tem a parte teórica, que quem dá a aula teórica é o Aníbal de Silas, bom nome aí para vocês darem para o filho de vocês, junto com Epaminondas de Vigo, bom nome também. E se vier trigêmeos, quem dá a prática é o Soria Omar. Soria Omar, né? Então é teórico prático. Então o nosso curso também é assim, a gente procura copiar os bons exemplos lá do mundo espiritual, então é bem bacana o curso aí, tá bom? Tem o nosso curso de violão, dá tempo ainda, você participar com a gente, sábado, tem a oficina do amor, não está aqui, mas tem o nosso curso, oficina de corte e costura, certo? Nós estamos fazendo várias roupinhas bacanas aí, tá? Eu acho que é isso daí. E tem as pizzas, né? Temos as nossas pizzas do bem, pizzas que fazem o bem, por isso que chamam pizzas do bem. Né? Até as pizzas fazem o bem aqui. Então, R$26 a nossa pizza é uma forma de você ajudar aí a nossa instituição. Tá bom? Então é isso. Nós vamos fazer então a nossa prece. E aí nós vamos... a água fluidificada. Sempre esqueça essa parte aí. Tragam a água fluidificada, tá? Mesmo quem não está em tratamento, pode trazer, não tem problema não. Quem quiser, a gente tem água aqui também para adquirir, né? R$2 a aguinha aí. Pode comprar na hora ali. Tá? Mas a aguinha, se quiser, é opcional, né? Não é obrigado não. Mas é sempre bom aí. Né? Remédio dos espíritos aí é sempre bom. Né? O André Luiz fala que a água é o líquido que, assim, de mais fácil assimilação das energias espirituais. A água. Lembrando que energias espirituais, para o bem ou para o mal. Então, dependendo de onde você vai, você pode, dependendo do lugar que você vai, você já imagina o lugar que você vai. Dependendo do lugar que você vai, o que você tem que fazer, Max? Não toma água ali. Aqui não toma água, não. Né? Ela não quer um copo d'água? Não. Tô sem sede, cara. Totalmente. Tomei água nem em casa, capitão. Né? É verdade. Parece que a gente não vê, né? Mas se visse, rapaz. Tá? Então a água é uma coisa maravilhosa. Por isso que a gente, no culto do Evangelho no Lar, sempre pede para colocar um copinho d'água ali e tal. Beleza? Então vamos fazer então nossa prece. E aí nós vamos dar início à nossa palestra. Então vamos serenar nossos corações. Senhor Jesus, bondoso e amado Mestre, muito obrigado, Senhor Jesus, por esta oportunidade. Abençoe nesses instantes a todos nós que aqui estamos reunidos em Teu nome. Nos ajude, Senhor Jesus, a compreender os ensinamentos consoladores do Espiritismo. Que Deus os abençoe, que assim seja. Tudo bem. Então, nós comemoramos não, a gente não comemora nada, nossos espíritos comemoram nada. Mas foi assim, né, nós tivemos no dia 2 de novembro, um feriado que é o dia de finados, o dia dos mortos, aí alguns outros países chamam de dia dos muertos, né? A gente chama de dia de finados mesmo. Então, assim, a ideia é assim, a gente trazer um pouco da visão, o que o Espiritismo fala sobre esse assunto, né? Tanto da questão da morte em si, como também da questão do dia de finados, propriamente dito. Nós fizemos a nossa campanha no último sábado, foi dia 2, aqui na casa. Faz 10 anos já, Max, que a gente faz a campanha. O nome da nossa campanha chama Campanha A Vida Continua. Bom nome, né? Vocês acham que tem a ver com o dia de finados ou não? Tudo a ver, né? Campanha A Vida Continua. E nós fizemos a campanha no cemitério São Sebastião. Então, tem mais frequência aqui em Joinville. E o objetivo nosso dessa campanha, a gente entrega uma mensagem espírita, uma mensagem que fala desses assuntos que nós vamos tratar aqui, faz uma prece, oferece, né, uma prece aí para quem ali está à beira do túmulo ali,
uma leitura do Evangelho. Né? A gente também tem um caderno de oração que a gente disponibilizou. Enfim, é um trabalho assim, de consolo. Bem simples, na verdade, não tem muito segredo não, mas muito importante. Então, nós vamos falar um pouquinho desse assunto, que é muito importante. O Espiritismo tem muito a contribuir, porque afinal o Espiritismo é a doutrina dos Espíritos. Então, a maioria do povo está do lado de lá. Então, tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver aí com a doutrina espírita. Nós temos muito a falar sobre esse assunto aqui. Primeira coisa é, por que as pessoas têm tanto medo da morte? Alguém sabe dizer? Não tem medo da morte, né? Quem falou aí? Porque é desconhecido? Alguém tem alguma outra causa aí? O medo da morte? Que é o fim, considera o fim, né? Entendi. Mais alguma coisa? Esse aí não tem medo da morte, cara. Próxima vez que ele vier, vou fazer ele ter medo da morte no instante. Corta isso aí depois, viu? Eu acho que, na verdade, não é medo da morte, é medo de ser virtuoso. Porque a gente imagina que para morrer... Entendi. Eu também tem essa daí, o medo do gênero da morte, né? O tipo de morte que vai ter, né? Entendi. Muito bem. Vamos entender, então, o que o Allan Kardec diz lá no livro O Céu e o Inferno. Até eu ia pegar o livro que eu acabei esquecendo. Nós temos o livro O Céu e o Inferno para mostrar ali. Oi, Mambi, pega o livro O Céu e o Inferno ali para nós, para o pessoal conhecer, por gentileza. Então, boa parte da palestra está baseada no livro O Céu e o Inferno, que é um livro que, assim, que não é muito explorado assim dentro das palestras, nas casas espíritas, porque geralmente foca mais no Evangelho mesmo, e no livro dos Espíritos, e o Céu e o Inferno, que pertence às obras básicas, que nós chamamos. O que são as obras básicas? Aquele conjunto de livros que Kardec publicou, que constitui a base do Espiritismo. Então, lembrando aí, né? Nem precisa abrir não, só para mostrar. Então, nós tivemos aí o primeiro livro publicado, que deu origem ao Espiritismo, o Livro dos Espíritos, 1857, 18 de abril. Depois nós tivemos aí em 61 o Livro dos Médiuns, 64 o Evangelho do Espiritismo, tivemos em 65 o Céu e o Inferno, depois em 68 o livro A Gênese, 5 livros. Tivemos um opúsculo lá, na verdade o pessoal juntou alguns conteúdos, alguns artigos, né, que Kardec fez, num material chamado O que é o Espiritismo, que é muito bom também. Em 59 eles publicaram, né, esse opúsculo, aí, vamos dizer assim, e depois em 69 publicaram ali um compêndio das obras, em 1890, desculpa, as obras póstumas, né? Além da Revista Espírita. Mas os 5 principais são esses mencionados. Então, o Céu e o Inferno é esse livro aqui. Basicamente é um livro que vai tratar sobre a justiça de Deus. Então, o nome aqui é bem sugestivo. Vai falar do céu, vai falar do inferno, vai falar do purgatório. Basicamente, Kardec vai explicar esses conceitos e vai trazer uma série de comunicações de espíritos que tiveram vários gêneros de vida diferentes. Então teve espírito, ele vai trazer uma mensagem de um espírito que foi pobre, um mendigo, vai trazer um espírito que foi muito rico, tem espírito que foi enterrado vivo, tem espírito que foi abandonado pela família, tem vários tipos de situações diferentes. Ele entrevista, né, o espírito incorporado no médium, ele entrevista o espírito e fala como é que foi o seu gênero de morte. Né? Então aí depois ele faz um paralelo entre a vida que a pessoa teve, uma vida muito pegada à matéria, ou pouco, não sei o quê, com o planejamento reencarnatório que ela tinha. Então, por exemplo, do mendigo lá, o planejamento reencarnatório dele era esse aí mesmo. Ficar na rua ali e tal, era espiar, ter uma encarnação expiatória. Ele cumpriu a encarnação dele, desencarnou em intensa luz, né, naquele caso. E, enfim, então ele vai trazer várias comunicações. E aí ele vai falar um pouco no começo do livro, sobre a morte. Ele vai abrir o livro falando sobre o tema morte, porque vai introduzir o assunto para céu, purgatório, vai falar sobre esses assuntos, inferno e tal, né? Demônio e tal. Então ele fala o seguinte: a crença da imortalidade é intuitiva e muito mais generalizada do que a do nada.
Então, é verdade. Então, a maioria das pessoas acreditam que existe alguma coisa depois da morte. Então, os materialistas de carteirinha são poucos. Segundo o IBGE, menos de 1% aqui no Brasil. No Uruguai é 16%. Olha só, o país mais materialista da América do Sul. Só que assim, então tem poucas pessoas que acreditam no nada, mas a maioria das pessoas acreditam em alguma coisa após a morte, mas mesmo assim, a maioria das pessoas tem medo da morte. Você falou assim, porque acha que é o fim. O Everton falou, mas a maioria das pessoas acha que não é o fim. Porque os que acreditam que é o fim são só os materialistas, que é menos de 1%. O resto é católico, evangélico, o cara que não é nada, mas acredita que tem alguma coisa, É mais de 98% da população e tem medo da morte. Então aí fica aquela pergunta, por que então? E nós vamos, o Kardec fala, por quê, né? Está perguntando aqui por quê. Vamos entender a resposta. Esse temor primeiro assim, tem dois fatores aí importantes. Primeiro, tem um instinto de conservação. Então, é próprio de qualquer animal ter algum medo da morte. E o homem é um animal. É um ser biológico, tem instintos, certo? Evoluiu aí do reino animal. E nós guardamos, um dos instintos é o instinto de conservação. Então, se eu pegar uma cobra aqui, viva aqui, jogar assim, o que vai acontecer? É instinto, bicho, não tem outra coisa. Instinto de conservação. Então nós temos esse instinto. Então, um pouco do medo da morte é isso. E isso é benéfico. Tirando alguns aqui não tem alguns caras que não tem esse instinto aí, né? Já viu aquele filme O Equilibrista, cara? O cara fica equilibrando aquela... Ele fica equilibrando. Tem um cara, tem um filme aí, história real. Ele ficou muito famoso porque ele trabalhava em circo e tal, e o sonho dele era pegar 2 prédios grandes assim, esticar a corda e ficar equilibrando assim. Sem cabo, sem nada. Então esse aí é um cara que tem esse instinto aí meio... esse aí eu acho que ele não tem, esse veio sem. Mas normalmente a gente tem um medo da morte natural. Então esse instinto é necessário e importante enquanto não se está suficientemente esclarecido. Então, quanto mais esclarecimento a gente tem, menos medo da morte nós temos. Então, já é uma primeira lei. Um corolário aqui. Qual que é o corolário? Quanto mais esclarecido acerca da vida futura, da continuidade da vida após a morte, menos medo da morte a gente tem. A gente vai citar alguns exemplos aí. Exemplos práticos. Então, nos povos primitivos... Você pergunta para os povos primitivos, o futuro, quer dizer, a vida após a morte é uma intuição, não se tem conhecimento claro sobre como é que é a vida após a morte. Pode até ter a teoria deles lá, tal, mas assim, não se sabe, a verdade é que não se sabe. Conforme vai evoluindo, isso vai passando por uma esperança. Não, se Deus quiser, estou morrendo aqui, mas se Deus quiser, lá no outro lado, eu vou encontrar a mamãe, vou encontrar o papai e tal, tem uma esperança. E quando o esclarecimento está completo, existe uma certeza absoluta. Que é o que nós devemos almejar. Então, a proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Certo? Então, esse é um ponto, primeira conclusão que nós chegamos. Então, já falamos aqui. Outra questão importante, que é causa do medo da morte, segunda causa, a terceira, que a primeira é o instinto de conservação, a segunda causa é falta de conhecimento da vida futura, e nós vamos falar disso mais detalhadamente na sequência. E o terceiro medo, uma terceira causa que Kardec elenca no Céu e Inferno, é sobre a impressão do ensino religioso, entenda-se,
que relativamente a ela, a criança, né, as pessoas, se lhe dá desde a infância, né? Então, como é que é o nosso ensino religioso desde a infância sobre o tema morte? Se pecar, vai para o inferno. E o inferno é um lugar agradável? Você vai ficar lá quanto tempo? Eternamente. Né? Então, assim, gera um medo, óbvio. Né? Ou gera incredulidade, porque às vezes é meio ridículo, né? Mesmo o cara que não é espírita, né? Às vezes eu falo, cara, é ridículo isso daí, eu não acredito. Tá, mas é o que então? Não sabe também, então tem medo do mesmo jeito, porque não sabe. Então, o Kardec fala que essa questão do ensino religioso que é dado, não só pela igreja, vamos dizer assim, mas pelos próprios pais, né? O ensinamento nosso, a educação nossa de casa aí. Veio assim já, do tataravô, do bisavô, do tataravô, avó, mãe, tal. Sempre foi assim, né? Então, ele falou, não, faz direito, se você fizer isso, né? É pecado, isso é errado, tal, né? Vai pro inferno. Tanto é que quando, por exemplo, tem suicídio na família, é um problema ali para a família administrar, não é? Ninguém fala no assunto. Por quê? Porque é como se fosse assim, aí esse aí já está condenado, né? Um negócio assim, que fizeram um X nas costas do cara, e nunca mais o cara já era. E fica um negócio ali, né? Uma situação ali que ninguém fala, por causa desse ensinamento aí, né? Ah, isso aí já era, né? Então, esse ensinamento religioso é uma terceira causa aí de medo da morte. Convenhamos que o quadro pela religião esboçado sobre o assunto é nada sedutor e ainda menos consolador. Kardec conclui. Então, por que nós não devemos temer a morte? A doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser uma realidade. É lógico, Você chega assim, você está participando de uma casa espírita. Tem duas maneiras de você chegar nesta conclusão. Segundo Allan Kardec, no próprio livro dos médiuns, ele fala isso. A melhor maneira é pelo estudo ou pela filosofia, pelo raciocínio lógico. Porque é mais lógico que a vida exista após a morte, que ela continue, tal, que não haja grandes mudanças mesmo. Então tem essa maneira, ou seja, pelo estudo. Você faz o curso aqui com a gente no sábado à noite. Aí você estuda lá. Tem uma aula lá sobre obsessão, tem aula sobre a vida após a morte, sobre pluralidade dos mundos habitados. Tem vários assuntos, várias aulas que a gente menciona sobre esse assunto, mediunidade e tal. Então, uma das maneiras que a gente tem de vencer o medo da morte, pelo conhecimento do espiritismo, é pelo estudo mesmo, pelo estudo. Que segundo Kardec é melhor. Porque quando você entende pela razão e não pelos olhos, você já interiorizou o conhecimento. Mas tem uma segunda maneira também, que é pela mediunidade. Você chega, você participa de um trabalho mediúnico, o espírito incorpora e fala assim, oi, tudo bem? Tudo jóia. Então, eu morri. Estou aqui assim, aqui assado, tal, né? Tive uma vida assim, agora estou assado. Quer dizer, né? E conta como é que é a vida dele lá no mundo espiritual. Então, pela mediunidade também é uma forma de você comprovar que existe a vida no mundo espiritual, pela mediunidade. Existem as duas maneiras, e o Allan Kardec recomenda no livro dos médiuns que é melhor que a gente entenda isso, não pelo fenômeno, mas pela razão. E faz sentido. E tem lógica. Por que ele fala isso? Porque se é pelo fenômeno, sempre você vai pensar assim, mas é aquele médio lá, não sei não, cara. Cara, ele falou uns negócios lá que sei lá, não achei nada demais. Né? Outra coisa, os caras apagam a luz, cara. Por que os caras não deixam a luz acesa? Tem ali maracutaia nesse negócio. Sempre o cara vai arrumar motivo. Aí ele falou, nem mudou tanta voz assim, falou do mesmo jeitinho. Acho que o cara inventou. Já conheci esse médio aí, ele fala igualzinho o espírito falou ali, ué. Então assim, aí por quê? Como ele não tem estudo, ele vai julgar pelo conhecimento, que é zero dele, do espiritismo.
Se ele vai no fenômeno, ele vai julgar aquilo lá pelo conhecimento que ele tem, que é zero. Espiritismo, né? E aí ele vai ficar pondo um monte de senões ali. Né? Certo? Então, o melhor é que seja pelo raciocínio. Muito bem. O estado da alma depois da morte não é mais um sistema, porém o resultado da observação. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação durante a morte? Olha só a pergunta que Kardec faz no Livro dos Espíritos. O conhecimento que a pessoa tem do Espiritismo influencia na duração do sofrimento dela quando ela morre? Porque quando a pessoa morre, isso a gente aprende no curso, a aula desencarnação, aula número 5, a gente aprende lá que a desencarnação ela vai variar de acordo com o quê? Com o grau de apego, né, que a gente tem à matéria. O pessoal do curso a gente vai lembrar. Então, quanto mais apego a gente tem à matéria, quanto mais uma vida apegada às questões materiais, pegada a tudo que você imaginar. Pessoas, comida, a casa, o carro, a grana. Isso aí. Quanto mais apego o cara tem, mais demora para ele se libertar. Mesmo que ele já tenha morrido já. Certo? E quanto menos apego, mais rápido. Então é inversamente proporcional. Então, ele fala que o conhecimento do Espiritismo faz com que a pessoa, paulatinamente, ela tenha uma vida menos apegada às questões materiais, porque ela entende que o mais importante é o espírito, mais do que o corpo. O corpo é o meio, o dinheiro é o meio, a casa é o meio, o carro é o meio, tudo é meio, para o fim que é a nossa evolução, que é o espírito, é o que fica mesmo. Né? Quando a gente vive assim, a gente tem uma vida paulatinamente menos apegada às questões materiais. É apegada também, mas é menos. E isso vai contribuir com uma duração menor da perturbação quando a gente morrer. Seja estiver no hospital ali para morrer mesmo, e seja depois que morreu de fato. Clinicamente falando. Né? Então tudo vai interpretar. Então olha só, influência, os espíritos respondem para o Kardec. Influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Como o cara já estudava espiritismo, tal, ele se inteirava sobre o assunto, então ele já tinha noção como é que funcionava o negócio no mundo espiritual. Eu já sei como é que esse negócio funciona. Então ele não fica tão assustado assim. Nem para estiver morrendo e nem depois quando morrer de fato mesmo, estiver lá no mundo espiritual. Então isso ajuda. Mas tem dois fatores que ajudam mais. Mais do que o conhecimento. Mais do que o conhecimento. Porque senão, sei lá, então eu vou pegar um monte de livro na biblioteca lá, vou começar a ler 3 livros por dia aqui. Se terminar minha encarnação com 1000 livros espíritos, então zero medo da morte. É assim não funciona não. Olha só. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Olha que não tem nada a ver com espiritismo. Isso aqui não tem nada a ver com espiritismo. Prática do bem e consciência pura. Conhecimento espírita, óbvio que tem. Mas veja só, uma pessoa que não é espírita, que pratica o bem, pratica a caridade e tem consciência pura, ou seja, se esforça para ter uma conduta ilibada, ela vai ter um gênero de uma perturbação muito menor do que qualquer outra pessoa aí, mesmo que seja espírita. Né? Então a gente tem que guardar esses dois fatores aí. A prática do bem e a consciência limpa. A consciência pura. E aí acrescenta aí o conhecimento espírita. Né? Acrescenta o conhecimento. Eu falo isso porque assim, tem um livro chamado Encontro com a Vida. Um livro novo aí do Divaldo Pereira Franco, psicografia do Manuel Filomeno de Miranda. O último que foi lançado. Tem mensagens de espíritos. Esse livro tem mensagens de espíritos, obsessores, tal, no mundo espiritual, perturbados, lá no centro espírita do Divaldo, lá, em Salvador, lá, na Mansão do Caminho. Um dos espíritos fala assim: eu era espírita. Eu era espírita, tinha conhecimento espírita, uma palestra, tudo. Mas não fazia nada daquilo que eu falava.
E aí ele conta que ele foi para uma região tenebrosa lá no mundo espiritual. E era espírita. Então, isso aí, teve uma perturbação longa, mesmo sendo espírita. Ele não conseguia sair daquela situação. Porque ele não tinha prática do bem, só falava, não fazia nada. E não tinha consciência pura. Certo? Então, gente, fundamental a gente lembrar disso. Isso por quê? Porque o seu amigo católico, o seu amigo evangélico, o seu amigo que não é nada, você fala para ele, cara, se você praticar o bem e tiver consciência pura, a sua morte vai ser tranquila. Tá credo? Tá falando de morte? Eu falei, não, só pra você saber que eu assisti na palestra lá, tá? Antes que eu esqueça. Já tem medo da morte, né? Que eu já falo assim. O que devemos então fazer para não temer a morte? Fácil, né? Adquirir conhecimento sistematicamente. Qual a diferença de adquirir conhecimento e adquirir conhecimento sistematicamente? Adquirir conhecimento a esmo, por exemplo, eu vou pegar um livro aí, qualquer um para ler. É bom. Mas o que é sistematicamente? O que Kardec chama de você ter um princípio, né? Você começar o estudo, é o que ele recomenda, inclusive, na Revista Espírita. Né? Ele recomenda um curso. O que ele recomenda para as casas espíritas? Um curso regular de espiritismo. Teria a vantagem de formar grande número de médiuns, fazer adeptos esclarecidos e fundar a unidade de princípios. Considere esse curso como de fundamental importância para o futuro do espiritismo, termina ele dizendo. E para que haja um estudo sério, é preciso que haja o entendimento de começar pelo começo e haja um encadeamento lógico das ideias. Então isso é ser sistemático. Por isso que no curso Noções Básicas de Espiritismo, a primeira aula qual é? Lembra, Flávio? Qual a aula 1? Qual o título? Deus. Deus, é. Como é que eu vou começar a aula 1 falando de duplo etérico? Vamos falar de duplo etérico. Ah, é legal. Legal, não entende nada. Então, por que a primeira pergunta do Livro dos Espíritos? Quem se lembra qual é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos? O que é Deus? Não é nem quem, né? O que é Deus? E aí Humberto de Campos, ele narra lá no seu livro, os bastidores, o making of. Porque assim, veja só, gente. Kardec, quem assistiu o filme vai ver lá, mas quem não assistiu eu vou resumir. Ele pegou centenas de comunicações. Tudo quanto é assunto que vocês imaginarem. Tudo quanto é assunto. Tem de tudo lá. Espalhou assim na mesa. Pilha pra lá, pilha pra cá. Lembra do show da Xuxa, quando ela sorteava? É isso aí. Era um sorteio. Tanto papel que tinha lá com resposta e pergunta lá de tudo quanto é assunto. Só que assim, ele tinha que fazer um livro. Chama o Livro dos Espíritos. Hoje é fácil, né? É fácil. O cara pegou o livro, tá, olha só como é lógico. Agora, imagine você, com tudo quanto é assunto, né? Tudo quanto é espírito diferente. Qual vai ser a primeira... Como é que você vai começar o livro? Realmente, né? Como é que você começa o livro? Vai qualquer coisa. Não, as pessoas precisam entender o livro. Ele ficou pensando, ele ficou pensando lá na casa dele. Ele ficou pensando assim, nossa, como é que eu vou começar esse livro, cara? Aí chegou o Espírito de Verdade, chegou perto dele e falou para ele assim, comece pelo começo, de tudo. Mas assim, ele não foi uma intuição, né? Ele não tinha mediunidade da clareaudiência, ele não escutava vozes. Foi uma intuição. Aí ele falou, Deus, lógico, começar pelo começo de tudo é Deus. Então por isso que ele começou com Deus. Então, isso é estudar sistematicamente, é você partindo do conhecido para o desconhecido. É assim que a gente aprende. É a recomendação do Kardec, partir do conhecido. Então, por exemplo, curso nosso Noções Básicas. Deus. Todo mundo conhece Deus. Aí você fala, sabe Deus? Então, deixa eu te falar. Aí você fala. Beleza. E depois de Deus, qual que vem? Jesus, velho. Jesus. Aí, sabe Jesus? Sei, já ouviu falar, então. Vou te falar agora. Aí, explica. Aí sim você vai entrar em doutrina espírita e tal, né? Então, adquirir conhecimento sistematicamente, praticar o bem e obter a consciência pura. E vou fechar com um exemplo real de dois personagens
3 personagens, vou falar 3, eu tô lembrando aí, chega no 3, senão vai acabar muito tarde. De livros espíritas que não tinham conhecimento espírita porque não existia espiritismo naquela época, mas tinham conhecimento do cristianismo, do evangelho de Jesus. 2, praticavam o bem. 3, tinham consciência pura. O primeiro exemplo está lá no livro Há 2000 anos. Lívia. O pessoal vai lembrar da Lívia, esposa do Públio Lentulus. Ela foi martirizada em Roma por leões. E ela, interessante que quando eles entraram lá no círculo, lá, eles entraram cantando. Os cristãos entraram cantando. Quem que entra cantando quem vai morrer? É quem não tem medo da morte. Né? Então, segundo exemplo, na ordem, Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, ele desencarnou com 68 anos, 69 anos. Né? Quando ele foi ser... Ele estava preso, né? Prisão domiciliar. Aí chegou uma hora lá que o Nero perdeu a plana. Cansei de prisão, mata esse cara. Foi assim, mais ou menos assim, enjoei. Né? E aí chegaram os soldados e ele sabia que ele ia morrer. Os soldados chegaram e falaram, não, tá bom, chegou a hora, tal. Aí os soldados levaram pelo um cantinho lá, que tinha uma pedra assim, aí fala pra ele pôr a cabeça ali, ele pôs a cabeça ali. Aí o soldado pegou a espada para cortar a cabeça. Só que o soldado tava tremendo, morrendo de medo de matar o Paulo de Tarso, né? Aí o Paulo levantou e falou, rapaz, pega firme essa espada aí, rapaz. Deu bronca no guarda. Faz direito seu serviço aí. Né? Aí, tá bom. Aí ele foi lá, só que ele, na primeira, não errou o alvo. Ele teve que dar o outro lá teve que pegar e dar a segunda. Então, assim, quem que é o cara que vai morrer e dá bronca no cara que vai matar ele mesmo? Para fazer ele servir, para fazer o servir direito, né? Porque tinha esses requisitos aí, né? E o terceiro exemplo, o terceiro do escravo Rufo, lá do livro Ave Cristo. Quem está no curso corrente magnética é o Ave Cristo, né? Quem que está fazendo corrente magnética? Ah, tá aí. Lembra do Rufo? O Rufo é Eurípides Barçanufo, reencarnação do Eurípides Barçanufo. Esse exemplo é demais, cara. Esse aí é demais. Ele era escravo da fazenda, do Tassiano. O Tassiano era o dono da fazenda. O Tassiano odiava cristãos. Odiava de morte os cristãos. E ele começou, por incentivo do governo de Roma, a fazer uma caça aos cristãos da cidade lá de Lyon. Lyon, chamava na época, hoje Lyon, né, na França. Província romana naquela época lá. Século II. E ele começou a fazer uma caça às bruxas lá de quem era cristão ali. Ele descobriu que um dos escravos dele, da fazenda dele, era o Rufo. O melhor escravo dele, o cara mais trabalhador, o cara não reclamava, o cara, o melhor profissional que tinha ali. Era cristão. Aí ele enfileirou todos os caras aí, todos os funcionários, os escravos. E falou assim, aí pôs a estátua de Cibele ali, deusa romana, falou assim, ó, de Júpiter, você vai jurar para esse deus aqui. E vai negar o seu Deus e vai negar Jesus. Aí foi. Nega aí, Jesus. Nega aí, rapaz, senão você vai morrer. Não, eu nego. Tá bom. Nega aí, nega. Aí chegou e falou, não nego não. Não. O cristão, nega a raça não. Nega aí, rapaz, senão você vai morrer. Pode matar. Ixi, esse aí não tem medo da morte. Não tem problema não. Traz a esposa. Ó, se você não negar, vou vender a sua esposa como escrava sexual aí, ó. Nega Jesus. Não. Nego não. Traz os filhos, dos 2 filhos dele. Os 2 pequenos. Se você não negar, seus filhos vão virar escravos. Seus filhos. Aí juntou a mulher já tá chorando nessa altura aí. Aí ele ficou assim, nossa, o olho cheio de lágrimas dele. Cara. Aí ele ficou assim. Ele olhou para a esposa dele, a esposa falou, não, fica firme aí.
Não nego Jesus não, cara. A vida continua. Tenho certeza que vai dar tudo certo para minha família e para mim também. Ah, então tá bom. Aí chamou o capataz lá e falou: ó, é o seguinte, ó, você aqui, pega essa mulher aqui, esses filhos, e vai lá no mercado, você vai vender os 3. Não, sim, senhor. O capataz falou: sim, senhor. Aí quando o capataz se aproximou dele, do Rufo, falou assim no pé do ouvido assim: fica tranquilo, eu sou cristão, a tua família está em paz. Ela falou baixinho, ninguém escutar. Né? Então, ele foi recompensado, né? Esse aí foi recompensado. Né? Porque ele ficou fiel até o fim. Mas por que disso, né? Olha só, ele não temia nem a morte dele e não temia mais nada, né? Então, tinha conhecimento absoluto da vida após a morte, praticava o bem e tinha consciência pura. E termino dizendo o último caso, que é o quarto que eu não ia dizer, mas eu lembrei de um, muito interessante. No século III, um cristão, Lino, foi levado a Roma para ser martirizado. Ele nunca tinha visto Roma na vida dele. Aí ele estava chegando em Roma, e Roma, assim, fica num buraco ali. Então, quem vem de fora, assim, né, você vê Roma lá embaixo. E aí, quando ele estava se aproximando, ele começou a sorrir. Começou a sorrir. Aí os guardas deram um soco na cara dele. Eu falei, cara, para de rir, rapaz. Vai morrer? Tá rindo do quê? Não tem graça, não. Eu falei, tô rindo porque, olha só, se Deus faz uma cidade, Roma, cidade tão bela, tão bonita, eu nunca tinha visto Roma, né? Para pessoas como vocês, não vale nada. Isso é ruim. Fez uma cidade bonita dessa aí. Eu não é? Imagine o que vai me esperar no mundo espiritual, ué. Eu que sou bem maior que vocês. Entendeu a lógica dele? Aí, ó. Né? Então, é isso. Certo? Em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, ou seja, se alguém conhecer o Evangelho, praticar o Evangelho, é isso que é guardar a palavra, né? Guardar é pegar a palavra, guardar e usar assim, né? Nunca mais verá morte. Não tem medo da morte, não. Quando tiver enterro da família, tiver qualquer situação como essa aí, você vai ser, em tese, a pessoa mais equilibrada ali. Né? Você vai ser o esteio, vai ser o pilar dos demais familiares. Esse seria o ideal. Né? E a palavra serena, a palavra firme, a palavra convicta, a vida continua. Né? Então, é essa certeza que nós devemos viver, gente. Viver com essa certeza. E aí, a morte vai ser um mero detalhe. Mero detalhe. Certo? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre este assunto? Diga. Nós devemos ter o medo da morte no sentido estritamente no sentido do instinto de conservação, né? Ah, vou pegar carona com um cara que tá bêbado às 3 horas da manhã na balada, né? E falou, dá uma carona, dá uma carona pra você. Isso aí você não precisa ser espírita, né? Pra ver que sua vida está em risco, né? Então assim, eu vou pular, eu vou brincar de pular da cachoeira, lá em cima, lá em 30 metros lá para baixo, não sei se tem pedra, se tem ou se não tem. Tem um monte de cachoeira aqui na região, né? Você olha assim e fala, não, cara, aqui eu não pulo não, bicho. Se eu sou espírita, eu não sou espírita, aqui eu não pulo não. Entendeu? Então, assim, tem que ser o limite do tipo de conservação, é a lógica. Agora, o sentido de não temer a morte, no sentido de causar um terror, né? Ai, meu Deus, não sei o que. Não, né? No sentido do conhecimento filosófico, a gente não tem que ter medo da morte. Quando ela se aparecer na nossa frente acontecer, a gente está tranquilo com esse aspecto. Ou algum familiar, tranquilo, né? Tranquilo, entendeu? Mais alguém, gente? Então é isso daí. Pode perguntar. Claro.
tenho uma questão de que a minha avó, Certo. ela tem um livro que explica, né, o nome do avó. Tá. E então tem tudo a ver, o trejeito dela, que eu contava no início, ela contava o nome de mas tipo, ela gastou bem depois que a pessoa falou que eu fiz duas coisas olha. E aí, se realmente ela reencarnou, vamos dizer, hoje, de fato, ela está aqui na frente, ela... Olha, se ela reencarnou, assim, tranquilo, né? Acho que tem, assim, tem que encarar com naturalidade, né? O que não pode é ficar forçando a situação, né? Ah, você foi minha avó, vai ver. Né? Tem que tratar com naturalidade, né? Porque a impressão, o sentimento que eu tenho, eu coloco bastante, comigo, eu viajo junto, tá? E aí, a impressão que eu tenho é que a avó não tá aqui, tá lá, mas quando eu vejo ela lá, Não, mas se você pensar na... Assim, você pode continuar pensando na tua avó igualzinho. Você não pode mudar nada. Fica tranquila, não tem problema, né? Se ela tiver reencarnada, obviamente que ela vai ter... Assim, se ela tiver reencarnada em vigília, ou seja, durante o dia, assim, ela não vai receber isso daí porque ela tá fazendo outras coisas. Agora, por exemplo, se ela tiver durante o sono, saiu do corpo e tal, ela consegue captar isso daí de alguma forma. Mas eu acho que o mais importante é vocês lidarem naturalmente com o processo. Não precisa ficar, já que você fez minha avó, vou aproveitar, então você estava me devendo 10 reais outra vez. Então, acho que tem que lidar com naturalidade e tal, né? De boa aí. Beleza? Então tá bom, gente, vamos pôr uma musiquinha aí e vamos nos preparar para o passe. Então, meus irmãos, nesse instante nós vamos dar início ao passe coletivo. Então eu peço que todos se sentem de forma confortável, descruzem os braços e as pernas. E vamos fechar os nossos olhos e nos lembrarmos da imagem de Jesus. Jesus nos prometeu que onde estiverem reunidas 2 ou mais pessoas, Ele aí estaria. Então Jesus está conosco. Tranquilizemos o coração, respiremos calmamente, oremos com fé. Divino amigo Jesus, temos certeza de Sua presença entre nós. Abençoa-nos, Senhor, nesse instante, iluminando os nossos pensamentos, a fim de que possamos estar em harmonia com o universo e com a presença amorosa de Deus, nosso Pai. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Meus irmãos, mentalizemos nesse instante uma cachoeira de águas limpas e cristalinas, vindas do amor de Deus, nos banhando. Derramam-se em nossas cabeças, descem pelos ombros, banham todo o nosso ser, nos trazem paz, serenidade, equilíbrio, limpam todas as impurezas, pacificam nosso ser. Sintamos estas águas nos banhando, nos limpando. Graças a Deus. Meus irmãos, mentalizemos o sol, irradiando luz que penetra suavemente em nosso corpo, raios que renovam nossa alma. Mentalizemos Jesus como sol diante de nós. Sua luz, seu calor nos envolvem. Sintamos as energias de cura que emanam de Jesus em nossa direção. Ele ouve as nossas preces,
Confiemos no Senhor. Seu amor é infinito e nos acompanha, nos protege, nos oferece tudo o que necessitamos. Confiemos em Jesus. Ouçamos sua voz amiga. Não vos deixareis órfãos. Graças a Deus, Senhor Jesus, agradecemos, amigo querido, pelas energias salutares desta noite. Conserva-nos, Senhor, na tua paz. Abençoa o nosso retorno aos lares. Guarda-nos contigo, Senhor Jesus. E em seu nome, Mestre querido, nós pedimos a tua autorização para encerrarmos os trabalhos desta noite. Graças a Deus. Que Deus seja louvado.